Saravá todo mundo, olha eu aqui com o meu cocar guarani em homenagem aos nossos anfitriões nessa terra tão generosa que é o Brasil. É, e esse programa de hoje, né, esse Saravá todo mundo, tem muito a ver com a questão que está sendo bastante discutida sobre a agressão que os nossos anfitriões, os anfitriões dessa terra Brasília, têm sofrido. Já não, isso já vem de longe, não é só desse governo, mas nesse governo a coisa se agravou com uma medida questionável do governo que entregou a FUNAI, órgão de representatividade indígena, nas mãos do Ministério da Agricultura, para uma ministra declaradamente que professa, né, que defende o agronegócio. Ou seja, uma coisa completamente desconexa. O agronegócio é uma coisa, a questão indígena é outra. São duas questões conflituosas, bastante conflituosas. Não se chegou ainda a um acordo entre essas duas questões. E quando se chega a alguma conclusão, chega-se de forma unilateral, ou seja, os indígenas não são ouvidos. Não só não são ouvidos, como os indígenas são desconsiderados, porque a sua cultura é diferente da nossa. E a crítica que esse governo faz aos indígenas é segundo a régua deles, é segundo o apartamento que eles têm na Barra da Tijuca, ou a casa do condomínio da Barra da Tijuca, é ali que eles veem como é que eles criticam os índios segundo as suas tradições na Barra da Tijuca, dos Jardins aqui de São Paulo, do bairro dos Jardins de São Paulo, ou da Savassi em Minas Gerais, enfim, de todo o Brasil. Ninguém está lá junto com os índios para entender exatamente as necessidades, as questões e entender sua cultura, porque as suas necessidades são bem diferentes das nossas. Mas eles são brasileiros, eles são bem mais brasileiros até do que a gente. Recentemente, a gente teve algumas boas notícias de que vários indígenas estão ocupando vagas nas faculdades. A própria Universidade de Brasília mantém um acordo desde 2004 para ingressar, para ajudar o ingresso de indígenas, né? Eu vou até pegar aqui, desculpa, essa luz do computador é horrorosa, mas eu preciso desses dados, que são dados muito interessantes. De 2015 para 2016, houve um crescimento de 52% de ingressos, de indígenas ingressos nas universidades brasileiras. E 32% de aumento de concluintes, de índios que terminam o curso universitário e vão para a pós-graduação. Qual a importância disso? A importância disso é imensa, né? Porque eles não estão querendo se civilizar ou se orientar, mas eles já perceberam que eles vivem numa nação que foi ocupada pelo homem branco e que o homem branco tem uma política, embora não seja assumida, mas é uma política de extermínio desses povos. Recentemente, foi o presidente que falou que os índios precisam se acostumar, os índios vão se... As necessidades deles, nós que precisamos dizer para eles quais são as necessidades deles, porque nós aqui mandamos, nós que somos os bacanas aqui, enfim, que eles têm que se aculturar, né? E se adaptar à nossa cultura. Não, a gente não aculturou os italianos, a gente não aculturou os japoneses, que vieram aqui, trabalharam e contribuíram com essa terra. E os índios muito contribuem com essa terra, eles têm uma inteligência de agricultura esplêndida, reconhecida internacionalmente, eles têm uma relação entre eles e com a divindade, que é um exemplo de respeito e
verdadeira religiosidade, não é a religiosidade que prega a culpa, ou que prega a acusação do outro, ou que prega a perseguição ao outro. Não, a profissão de fé deles é em relação à natureza, é em respeito máximo às forças da natureza. Por isso, o ingresso de índios nas universidades traz um grande alento, esse aumento de ingresso. Mas também traz algumas questões, né? Até que ponto esse acesso nas universidades pode auxiliar a discussão da causa índia? Isso é uma questão que tem que ser discutida entre os índios. E nós podemos participar, mas eles sabem o que é bom para eles. E nós podemos irmãmente participar disso, mas a gente não tem como impor a nossa cultura a eles, primeiro por uma questão de respeito, e segundo porque eles não vão se adaptar à nossa cultura. Eles vão entrar na nossa cultura pela porta dos vícios da nossa cultura, e não das grandes, enfim, das grandezas da nossa cultura. Então, a nossa cultura também é errática, a nossa cultura também tem problemas, e isso não contribui para um diálogo melhor. Então, é importante que os índios, quando ingressem nesses ambientes acadêmicos, levem suas questões para serem discutidas, mas que eles sejam os protagonistas das discussões. A discussão é sobre a cultura deles, sobre a casa deles. Outra pergunta que fica aqui é interessante: que olhares eles trazem quando eles saem da faculdade e voltam para suas comunidades? Qual é a contribuição que eles trazem? Como é que isso está se organizando para contribuir, para defender as suas comunidades desse ataque brutal que eles estão sofrendo, né? Recentemente, com essa questão de entregar a pasta entregar a FUNAI a pasta da agricultura, foi questionada a demarcação pelo próprio atual presidente da República, esse cara, e foi questionado, precisa rever as demarcações. E a internet já está se mobilizando, artistas já estão se mobilizando para mostrar que não, a demarcação é importante, mas a demarcação é feita juntos com os índios. Os interesses dos índios têm que ser levados em consideração. Eles são, sim, muito importantes, eles são brasileiros importantíssimos para nós. Eles são a nossa referência de brasilidade, inclusive. E, por fim, a repercussão. Como é que isso vai se espraiar pelo mundo? A gente precisa de apoio para essa causa. É uma causa que busca apoio. Não tem índio só no Brasil, são povos originários que tem na Austrália, que tem nos Estados Unidos ainda, que tem na África. Esses povos precisam ser ouvidos, as suas necessidades precisam ser atendidas. Eles só contribuem com a sociedade quando eles são respeitados. Trazer eles para a nossa cultura não é sinal de respeito, não é sinal de é uma atitude paternalista, né? Ela não contribui com nada. E, enfim, deixa eu ver aqui. Teve uma coisa interessante que na Universidade de Brasília, vou ler para vocês, trouxe várias mudanças, como a construção da Maloca, na Universidade de Brasília, que é um centro de convivência multicultural dos povos indígenas, o ambulatório de saúde indígena, que é outra coisa, né? Ops. Calma, eu estou calma. A saúde indígena ela tem que ser olhada com outro foco. Nisso, os médicos cubanos assim trouxeram uma excelência, um aprendizado de excelência, que é o respeito a quem ele está atendendo. Quem ele está atendendo não é um cubano, é um capitalista, é um indígena, é uma pessoa ribeirinha, é uma pessoa do interior. Então, esse contato pessoal é sim muito importante. E, por fim, a criação da coordenação indígena, abertura de vagas específicas, né? Então, assim, vagas específicas.
em áreas que possam contribuir, dando retornos às comunidades indígenas, porque o importante é fortalecer as comunidades indígenas. E elas precisam, sim, desses jovens que entram na internet, que criam jornais, tem rádios indígenas. A gente já entrevistou aqui a Renata, que é uma garota excepcional, que tem um trabalho incrível numa rádio indígena e num site indígena, que tem música, que tem notícia, que tem, enfim, eu depois vou colocar o link para vocês da rádio, que é incrível. Enfim, o Saravá Todo Mundo de hoje é isso. Eu vim a caráter, em respeito, isso aqui é um cocar das mulheres guaranis, lembrar a todos os brasileiros que índio não quer espelhinho, índio não quer apito, índio quer respeito. Saravá todo mundo.